Olá, tudo bem? Eu estou bem animada para a nossa aula de gerência de dispositivos. Afinal, temos muitos recursos que podem se comunicar com o sistema operacional. E discutiremos muitos deles nas aulas. A gerência de dispositivo é uma das principais e complexas funções de um sistema operacional, pois a diversidade de dispositivos de entrada e saída exige que o sistema operacional implemente uma camada chamada subsistema de entrada e saída. A função desta camada é isolar a complexidade dos dispositivos da camada de sistemas de arquivos e da aplicação. Sendo assim, o sistema operacional se torna flexível, permitindo a comunicação dos processos com qualquer tipo de periférico. Para compreendermos como essa comunicação é realizada nos dispositivos de entrada e saída, vamos estudar os dispositivos de blocos, dispositivos de caractere, entrada e saída programada, comunicação via interrupção e acesso direto à memória. A gerência de dispositivos definiu um grupo de dispositivos de acordo com a sua finalidade. Temos os dispositivos de bloco, que a técnica de entrada e saída armazena as informações do processador em bloco de tamanho fixo. Este é o caso de HDs. Os dispositivos de caracteres, eles têm as informações entre as controladoras dos dispositivos e o processador, e isto é realizado por meio de um fluxo de caracteres, por exemplo, teclado e mouse. Temos a entrada e saída programada, onde os controladores fornecem os comandos para leitura e escrita de dados. Neste caso, a vantagem é que o processador fica livre para executar demais ações. Comunicação via interrupção. Neste caso, os comandos são enviados para a controladora, que acessa o hardware via drive. Quando a execução terminar, uma mensagem via software é enviada para o processador. E temos o acesso direto à memória, onde a comunicação é realizada por meio de canal de dados. E nós vamos ter um tema específico explicando a funcionalidade do DMA. O sistema operacional executa as operações de entrada e saída através de system calls, que chamam as rotinas de entrada e saída do núcleo do sistema operacional. O objetivo principal das System Calls de entrada e saída é eliminar a necessidade de cada aplicativo criar sua própria rotina de acesso, além de esconder do programador características específicas associadas à programação de cada dispositivo. As operações de entrada e saída podem ser classificadas como síncrona, quando o processo que realizou a operação fica aguardando a espera do seu término, ou assíncrona, quando o processo que realizou a operação não aguarda pelo seu término e continua pronto para ser executado. Falando das operações de entrada e saída, elas são extremamente importantes, pois é dessa forma que o processador se comunica com os demais dispositivos. Nós temos o processo. Este processo faz um acesso à operação de entrada e saída, ou seja, ele faz uma solicitação. Essa solicitação vai para os sistemas de arquivo, se for direcionada a arquivo, ou vai para o subsistema de entrada e saída. Até então, tudo independe do dispositivo que se está usando. É uma parte macro do sistema operacional. E até os sistemas de arquivos, esses processos estão atuando em modo usuário. A partir daí, o subsistema de entrada e saída recebe essa solicitação que envia para os device drivers. A partir daí, nós já estamos falando em modo kernel ou modo núcleo. Depois do device drivers, tudo passa a depender do dispositivo. E a partir das controladoras, nós estamos falando de
hardware. Até os device drivers estaríamos falando de software. Então, os device drivers enviam a solicitação para as controladoras, que enviam para os dispositivos de entrada e saída, executam a ação e retornam até chegar ao processo que solicitou. Vamos ver agora as etapas de gerência de dispositivos. O subsistema de entrada e saída é responsável por realizar as funções comuns a todos os dispositivos, ficando os aspectos específicos como responsabilidade do device driver. Os dispositivos de entrada e saída têm o objetivo de obter o maior compartilhamento possível entre os diversos usuários de forma confiável e segura. A bufferização é uma tarefa realizada por esse subsistema e esta técnica permite reduzir o número de operações de I/O utilizando a memória intermediária chamada buffer. A padronização da interface para a criação dos device drivers também é função do subsistema de entrada e saída. Sempre que um novo dispositivo é instalado no computador, é necessário que um novo drive seja adicionado ao sistema. Desta forma, o sistema operacional consegue reconhecer o dispositivo, mesmo sendo este criado após a instalação do sistema operacional. Os sistemas de entrada e saída são tão importantes que foi criado um grupo especial de System Calls só para eles. Então, nós temos a aplicação, comandos de entrada e saída e até bibliotecas solicitando serviços para os dispositivos. Para isso, eles têm que acessar a System Call. A partir daí, vai para a rotina de entrada e saída, os device drivers e efetivamente os dispositivos de entrada e saída que vão executar a solicitação. Após executado, as informações são devolvidas para os device drivers, rotinas de entrada e saída, para as system calls e para quem chamou. No subsistema de entrada e saída é a parte que foi criada especialmente para comunicação entre o processo e os device drivers. Foi criado todo um subsistema especial para que os programadores não precisassem criar seus próprios meios de comunicação para conversar com os dispositivos. Essa camada macro, ela facilitou muito a criação de device drivers para os novos dispositivos. E assim os processos fazem a chamada básica e a partir daí o subsistema de entrada e saída faz o acesso ao driver do respectivo dispositivo. Pense da seguinte forma: o sistema operacional foi lançado em 1 ano e meio depois foram lançados novos dispositivos. Quando o sistema operacional foi criado, estes dispositivos não existiam, ou seja, precisamos criar alguma interface que garanta que o sistema operacional não só reconheça esses dispositivos novos, como acesse e opere estes dispositivos da forma mais correta possível. Para isso, foram criados device drivers. Device drivers, também conhecido como drivers, têm como função implementar a comunicação do subsistema de entrada e saída com o dispositivo através dos controladores. O driver tem como função receber os comandos gerais sobre o dispositivo e traduzi-los para comandos específicos que poderão ser executados pelos controladores. Então, quando você recebe um novo dispositivo e pluga esse dispositivo no seu computador, o sistema operacional pede um software de instalação para esse dispositivo ou avisa que já está instalando o driver. Após essa instalação, o sistema está pronto para reconhecer e operar corretamente o novo dispositivo. Falando de device drivers, são eles que permitem
No momento em que você pluga um determinado equipamento, o sistema operacional reconheça este equipamento. Neste caso, eu acabei de plugar uma pendrive que foi automaticamente reconhecida pelo sistema operacional. Da mesma forma, temos demais dispositivos que também são reconhecidos pelo sistema operacional, como no caso, um Windows Phone que eu acabei de plugar. Ele pergunta o que eu desejo fazer para o dispositivo que foi conectado no momento. Isso é permitido graças aos device drivers. Por quê? Estes equipamentos, eles já têm os seus drivers disponíveis para o sistema operacional. Quando você tem um dispositivo novo que ainda não é reconhecido pelo sistema operacional, ele vem com o drive. Na hora que você pluga o dispositivo, ele pede que você coloque o drive para o sistema operacional instalar esse drive e desta forma você consiga acessar o dispositivo que você gostaria. Ou seja, o seu device driver tem o subsistema de entrada e saída. Para cada dispositivo ou grupo de dispositivo, você tem um drive específico. Por exemplo, o da impressora para o controlador da impressora, o de disco para o controlador de disco, o de fita para o de fita e assim sucessivamente para os demais dispositivos que temos. Chegamos ao fim de mais uma aula. Agora você entendeu como o sistema operacional faz para reconhecer os novos dispositivos que são criados após o sistema operacional ter sido instalado. Já imaginou como seria se tivéssemos que reinstalar o sistema operacional cada vez que precisássemos de um dispositivo novo? Também vimos que, com a complexidade do acesso do hardware, tornou necessário criar um subsistema específico para tratar este dispositivo. Em caso de dúvida, não se esqueça de contatar a Web Tutoria, ler o livro-texto. Te vejo na próxima aula.